Estamos de volta aqui depois de Norah Jones e Paralamas do Sucesso. Eu estou aqui no estúdio hoje com a fotógrafa, artista e arquiteta de formação, né? Sou arquiteta de formação. Como você foi parar na fotografia? Tudo foi um processo, né? A foto veio antes da arquitetura ou veio depois? Veio depois. Ah, é? Veio depois. Eu comecei a trabalhar como cenógrafa, porque eu me especializei em cenografia depois que eu terminei a faculdade. E da cenografia eu fui parar na fotografia por consequência, porque eu vivia dentro de estúdio, né? Comecei a fazer assistência de cenografia para comercial de televisão, para moda e tal. E aí, obviamente, eu comecei a ver muita rotina do fotógrafo. Comecei a me interessar pela fotografia por causa disso. E por causa do teatro também. Eu comecei a fotografar peça, né? Ah, é? Porque eu amo teatro, vivia enfiada no teatro. Foi totalmente pro lado da cultura, né? Foi. A arquitetura, ela ainda existe na sua vida? Você trabalha com arquitetura? Ainda existe. Você é fotógrafa, artista e tem um emprego, né? Porque essa é a brincadeira, é isso que a gente estava conversando nos bastidores, né? Que manter a vida como artista, pura e simplesmente, hoje é um pouco difícil, né? É, muito difícil, né? Eu ainda fui me especializar mais, né? Eu concluí o mestrado no passado em artes. Estou sempre tentando manter pelo menos 50% da minha atuação dentro do campo da cultura. Mas ainda mais com o momento que a gente viveu no Brasil nos últimos anos, foi difícil migrar 100%. Então eu mantenho minha profissão de arquiteta. Se bem que eu acho que a gente nunca se livra exatamente, completamente das nossas formações, né? Sim. E a arquitetura acaba alimentando o meu trabalho artístico. Isso é muito legal para mim. A Marília tem um site, a gente estava falando aqui, eu falei, nossa, seu site está tão lindo. Ela falou, nossa, eu estou mudando tudo. Eu falei, não, deixa do jeito que tá lindo, tem muitos trabalhos. Você teve um trabalho que rodou bastante em Jundiaí, né? Sim, sim. O que eu vi? Foi o que eu vi, foi. Que a gente até bateu um papo na época, eu te entrevistei na época, que ele ficou no Museu Solar do Barão. Ele rodou muito. Ele foi para o Museu Solar, ele foi para aquele espaço Barra Vento, que agora eu acho que está fechado para exposições. Deve ter virado novamente um ateliê. Andou pelos shoppings. Eu fui rodando com o trabalho, assim. A ideia era só fazer a primeira parte, que foi o Solar do Barão, né? Mas eu acabei tendo a oportunidade de levar o trabalho para outros lugares e ele foi dada a recepção mesmo que ele teve aqui em Jundiaí, né? E vamos falar um pouquinho dessa exposição, porque você pensa, a exposição de fotografia, vou entrar no espaço, um monte de foto na parede. No seu tinha uma interação também. Conta um pouquinho da concepção desse projeto. Então, ele foi feito para aquele edital da prefeitura, que era do programa Estimula a Cultura, se não me engano o nome. Entrou na categoria patrimônio, numa época em que eles estavam... que o edital ele propunha que os projetos aprovados tivessem uma relação muito forte com a cidade. Então eu tive a ideia de fazer esse projeto direcionado para esse edital mesmo. Então ele era um projeto de uma espécie de uma ação urbana, né, onde fotografias antigas da cidade eram colocadas nos mesmos pontos onde elas haviam sido tiradas no passado, em monóculos, que é aquele objeto antigo, que a gente ainda sabe. A gente sabe ainda, ganhava no circo, né? Eu lembro de ir no circo e ter aquele monóculo. Total, mas as crianças não sabem mais o que é monóculo, não sabem nem como faz, o que tem que fazer com aquilo. Isso é muito maluco, né? A gente pensar na questão do tempo. Sim. E esses objetos ficavam pendurados nesses pontos na cidade. E as pessoas podiam olhar, né? Tinha essa questão de deixar o trabalho, deixar a ação ali para as pessoas poderem manipular, interagir. Ops. Gente, ó, o programa não acabou. A gente tá com uma pequena dificuldade técnica aqui. Só, Soneca, pra você, cuide dessa criança. Então, e aí a gente, o que eu fiz? Eu pegava e eu comecei a fotografar a interação das pessoas com esses objetos, com essas fotografias, com os lugares onde eu fiz essas ações, né? E isso virou exposição fotográfica no final, né? Que era uma exposição que daí tinha essas fotografias que eu fiz dessa ação, né? Do que aconteceu durante essas ações. E aí, essas peças novamente colocadas ali em frente a essas fotografias. Um trabalho em cima do trabalho, isso, então. Era bem isso, era uma brincadeira de sobreposição de camadas mesmo. E a ideia não era fazer um antes e depois, tanto que na exposição tinha muito mais foto de gente do que do lugar. Porque a ideia era justamente falar disso, assim, quem carrega a memória? O lugar
Ou quem é que tem que Quem carrega a cidade? Quem é que tem que acionar a memória? São as pessoas, né? A coisa em si não diz nada, né? Se não tiver alguém que possa dizer sobre ela, né? Ou ela até diz, mas você não consegue acessar todos os meandros, né? Então, é um trabalho que propunha isso, assim, basicamente. De deixar esse legado até emocional, né? Através da arte. Porque eu lembro quando a gente conversou, estava quentinha a exposição, foi logo no Museu Solar do Barão, e lembro que ela teve uma sobrevida, né? Dificilmente uma exposição, principalmente vinda digital, ela tem uma sobrevida tão longa quanto a sua, e deixa um legado para a cidade, né? Sim, assim, na verdade me surpreendeu muito, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? E eu fiz a primeira leva, né, primeiros 2 meses, que na verdade era para ser um só. Aí o Solar pediu para eu continuar lá, fiquei 2 meses no Solar. E depois, a consequência disso, eu até falava, imagina que a gente vai colocar essa exposição de novo e vai ter retorno, todo mundo já viu. E não, né, o que eu percebi foi que também as pessoas que frequentam os lugares, elas mudam, né? Assim, então, tem um grupo que frequenta o centro que frequenta o shopping, mas nem todo mundo que vai ao shopping anda pelo centro, nem todo mundo conhece o Solar do Barão. Então, quando eu comecei a andar com o trabalho, eu comecei a acessar vários grupos de pessoas, né? E aí eu comecei a ter retornos de novo, assim. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não imaginava, mesmo, assim. Muito bom. Vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Marília Scarabello. Já há um tempão, né? Uns 2 anos, né? 2 anos. E a gente está falando da exposição, e para mim parece que foi esses dias aí que a gente se trombou, bater um papo sobre a exposição. Você falou que já está velha, né? Tem 3 anos a exposição. Tem 3 anos, é um trabalho para mim que eu já considero antigo mesmo, assim, eu já estou olhando para outras coisas, em outro momento. E que fim levou esse trabalho? Você tem umas fotos na sua casa, um monóculo está pendurado lá. Ele está no meu ateliê, ele está guardado, né? Depois que eu rodei algumas vezes com ele, chegou uma hora que eu falei, bom, agora chega, né? E aí eu tentei pensei na possibilidade, na verdade, de doação. Porque quando eu escrevi o projeto para o edital, eu já tinha colocado como uma questão de contrapartida, né? Que todo edital pede, a questão da doação desse trabalho, porque eu entendia que era um trabalho feito com dinheiro público, que era para a cidade, então, e sobre memória, então para mim era meio óbvio que se era sobre memória, se era para a cidade, não me pertencia aquilo, né? Eu recebi o dinheiro, fiz o trabalho e aquele trabalho para mim tinha que ser devolvido à cidade. E na época que eu quis doar para o município, eles não receberam. Isso já faz uns bons anos, né? Acho que uns 3 anos mesmo. Eles não receberam, alegando que eles não tinham espaço. E para receber o trabalho, na verdade, eu acho que não é só uma questão de espaço, né? Eu acho que é uma questão de que ainda falta... A hora que eu devolvo o trabalho, eu dou, na verdade, um elefante branco, né? Para a gestão pública, né? Porque eles falam, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou guardar isso? Como é que eu vou apresentar isso? Não se tem esse hábito ainda, né? Aqui. Sim, sim. Isso é muito comum lá fora, né? De um espaço público, um museu, por exemplo, receber, acondicionar aquilo e aí eventualmente fazer trocas de exposições. Sim, enfim. Eu acho que até fora daqui, assim, e não foi uma coisa assim, né, eu fiz um trabalho, aí eu acordei, fui lá na prefeitura e falei, eu quero doar, não, eu tinha colocado no edital, no meu projeto. O projeto foi aprovado com essa condição. Com essa condição, e aí na hora que eu fui fazer o que eu havia prometido e que pra mim era uma mão dupla, eles tinham concordado, eu não consegui, e isso me fez pensar em muitas coisas, assim. Né, sobre a questão mesmo do quanto falta para a gente entender o que é uma política de acervo, não pensando pontualmente mais, né, não uma crítica local, mas uma crítica ampliada mesmo, para a sociedade mesmo, assim, como é que funciona isso, assim, como é que é, assim, então eu fico com o trabalho dentro do meu ateliê, será que isso é melhor? Um trabalho que deu tanto retorno, né? Assim, que tanta gente... Teve tanto envolvimento com a cidade, com as pessoas, né? E as pessoas se apropriaram do seu trabalho, né? Porque elas fizeram parte daquilo, né? Pois é, e aí eu falei, bom, algumas pessoas me falaram, desmonta o trabalho, entrega as fotografias que você fez para as pessoas. Falei, gente, mas eu tenho pena de fazer isso, assim. O trabalho, não é uma questão de vaidade, é o trabalho mesmo. Eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado, né? Sim. Então tá lá. Tá parado, esperando alguma instituição ou instituições aí que queiram aceitar o trabalho, alô,
Alô? Vamos pensar em arte. A gente tem um problema muito sério com museus no Brasil, né? Porque eu venho fora e você vai para qualquer outro país na Europa, o staff de museu é uma coisa impressionante, né? Os caras conseguem realmente preservar a memória através dos espaços museológicos, eles conseguem desenvolver tecnologia, eles conseguem uma série de coisas que diz sobre quem são, do que simplesmente põe um quadro lá porque é entretenimento. Não, vai além, né? As exposições vão muito além disso, né? E eu acho que esse trabalho, ele era um trabalho mais fácil nesse sentido, assim. É um trabalho que propõe um diálogo bem assim, direto, sabe? Então eu acho que poderia ser uma ferramenta muito boa. Sim. Porque o museu, eu sempre acho que é um lugar de discussão, um lugar educativo, de discussão, enfim. Mas, acima de tudo, se apropriar de quem você é, do seu território, da sua história. Eu acho que o museu é um lugar onde a gente pode se reconhecer em vários aspectos, né? Nos aspectos sociais, históricos, culturais, enfim. E a gente não dá essa devida importância, que recentemente pegou fogo lá no Museu Nacional do Rio. E aquilo, você escuta, mas para que serve um museu ali? Tem inúmeras pesquisas, né? Tem universidades vinculadas com pesquisa ali que guardam o seu acervo e não há esse entendimento, né? Não, falta muito ainda. E é uma coisa assim, um problema que a gente tem é que a gente valoriza muito o que está lá fora. Sim. E a gente olha muito para o que a gente tem aqui dentro, assim. E isso na escala, tanto micro, assim, se a gente pensar no município, quanto macro mesmo. Então, se você chegar para qualquer pessoa e perguntar quantas vezes ela frequenta um museu, se ela conhece um espaço cultural, a hora que você faz essa enquete, você percebe que tem muita gente que nunca viu, que não sabe nem onde tem. Isso é um pouco assustador, né? Que tem vergonha de entrar, porque o espaço é muito austero, é muito... Né? O MASP, quantas pessoas nunca foram ao MASP? Se sente inibido, né? Exato. Acha que não é pra ela, então é complicado, assim, a gente tem que quebrar isso, né? E tem, assim, no MASP, que é um exemplo, né, que faz muita circulação de acervos, você entende? Acho que fui no Caravaggio lá, várias coisas bacanas, a custo R$10. Quer dizer, ele é mais barato, você ir no museu hoje é mais barato que você ir ao cinema. Sim, com né? certeza. É mais barato que pagar estacionamento de shopping, inclusive. Aqui né? no Jundiaí a gente tem várias ações assim, né? A gente tem a Galeria Fernanda Piazzini. Sim, que inclusive está com a exposição lá, o festival delas acontecendo, tá lá. Tá lá, era gratuito, né? Eu fui na abertura, gratuito, um monte de artistas expondo. Eu acho que vai abrir, se eu não me engano, uma na Pinacoteca, é gratuito também. No Sesc é tudo gratuito. Então, assim, a gente tem opções, né? Falta as pessoas realmente pegar isso pra si, né? Assim, mais pessoas, né? A sensação de pertencimento mesmo, né? A cidade me pertence, essa história me pertence, eu faço parte disso. Eu não tenho, né? Parece que é uma coisa distante, o museu, a história fica lá e meu lugar é aqui, quando na verdade é uma coisa só, na verdade é uma continuidade, né? Nós somos uma continuidade da nossa história, do que está no museu, né? Completamente. E é engraçado que aqui a gente está falando de valores, muitas coisas gratuitas. E aí você faz uma viagem de turismo, você vai para Barcelona, você paga 30 euros para visitar Você vai, paga 50 euros, enfim. Você vai para tudo quanto é lugar, você faz questão de ir no Louvre, né? Exato. Mas você não vai no MASP, você vai ao MASP, você não vai, sei lá, ao MIS, você não vai ao Instituto Moreira Salles, porque não, você nem sabe que tem, entendeu? Exatamente, não acompanha as mostras e tal, né? E aí cobra-se, né? Ah, não, porque no Brasil não tem nada, porque a cultura no Brasil morreu, porque... E aí não dá, como você como artista, como você fica quando você escuta uns disparates desses? Eu já fiquei meio nervosa. A cultura no Brasil morreu. Eu já fiquei mais nervosa, assim, acho que ano passado acho que foi meu limite do nervoso, assim, eu resolvi dar um tempo, porque tava, né... Questão de saúde mental, uma questão de saúde mental, mas nossa, a gente tem muito artista, muito artista muito bom, muito artista produzindo demais, sendo visto lá fora, né, sendo indo expor, fazendo residência. Quando você começa realmente a seguir essas pessoas, você fala, gente, a gente produz muita coisa boa. O que falta então, né? Por que isso está tão fechado numa bolha? Por que só os artistas se conhecem? Ou por que só as pessoas realmente que gostam desse meio
se conhecem, isso não chega para as outras pessoas. Eu acho que é porque falta realmente um olhar da sociedade para isso. A gente está olhando muito para televisão, está olhando muito para outros... celular. Muito para bens de consumo, assim, né? A gente, é o que eu estava comentando com você, se eu colocar que eu vou doar qualquer coisa no Facebook, qualquer coisa, em 3 segundos eu doei. Sim. Agora, se eu falo que eu estou querendo doar um trabalho para uma instituição, eu não consigo. Então, para mim, isso me dá assim, uma medida muito louca assim, de como nós estamos mesmo, né? Por que isso é tão complicado? Por que é tão burocrático, né? Tão difícil? Gente, o papo vai longe hoje. Vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Marília Scarabello. Tá bom lá. Ninguém me respeita. Não, ninguém respeita. Você não tem o menor respeito por mim. E esse foi Capital Inicial, acústico. Aliás, esse disquinho acústico do Capital é bem bonitinho. Aquela série de acústicos que a MTV fez foram incríveis. Tem um da Casselli também que eu amo. E o Vídeo do Havaí também, que eu não toquei mais essa semana, que hoje é terça-feira. Tem hoje? Gente! Vocês nunca vão se livrar do Engenheiros do Havaí enquanto eu estiver à frente desses microfones. A gente estava aqui falando, conversando, aqui a gente fica, né, colocando o papo em dia, a gente estava falando da dificuldade de se cobrar também pelo trabalho, né? Como que é viver? Você falou que divide seu tempo entre a arquitetura e a fotografia, e aí tem a fotografia profissional e a fotografia artística, você separa isso? Por exemplo, tem seu lado artista, isso é um trabalho seu, e existe um outro trabalho dentro da fotografia, que você é contratada, que você vende, que vai tirar foto de peças, enfim. Sim, Como você separa isso? É isso mesmo, assim, basicamente. Basicamente, eu certeza que eu falei. Não, eu tenho um trabalho comercial, né, em que eu faço ensaios, faço ensaio de pessoas, faço fotografia de arquitetura. Uma vez, como eu sou arquiteta, eu gosto muito de fotografar a arquitetura, porque eu entendo a cabeça do arquiteto, né? Então é muito bacana, assim, a gente sempre é um diálogo muito legal. E faço foto de espetáculo, que mais? E vem serviço, vem serviço. Eu fotografo menos evento, mas já fiz também. E isso é uma coisa na minha vida que não tem nada a ver com o meu trabalho artístico. Meu trabalho artístico às vezes envolve fotografia, nem sempre. Por isso que eu falei que o que eu vi é um trabalho que pra mim já tá velho, porque eu comecei a voltar pra minha produção artística através da fotografia, mas eu desenho desde que eu sou pequenininha, e desenho as minhas coisas, assim, sempre gostei. Sempre tive uma produção, e depois com a faculdade eu acabei deixando isso meio de lado pra me dedicar ao desenho mais formal, né, profissional, e técnico e tudo mais. Então agora eu uso a fotografia como um instrumento para o meu trabalho artístico, mas nem sempre eu estou fotografando. Às vezes eu estou desenhando, fiz uma escultura, o último trabalho que eu fiz. Então eu estou me dividindo mesmo. Mas amo fotografar, adoro fazer ensaio, então aí. No site dela embora ela esteja mudando o site todo, que eu acho que ela não deveria mudar, temos aqui o www.mariliascarabello com S sem o E. Escarabello.com.br. Escarabello ou Escarabello? Eu falo Escarabello, sempre falei Escarabello. Escarabello, também agora eu vou falar Escarabello. E aqui também eu vi que você tem um trabalho com cenografias, né? E você fez, eu vi o nome do Marcos aqui. Você fez alguma coisa relacionada à Maria dos Pacotes, não fez? Eu fiz na verdade, eu nem considero que seja a cenografia do espetáculo do Zé Renato, mas eu considero que seja mais a direção de arte, assim, porque a gente tentou pensar mesmo qual que seria a cara desse espetáculo, né? Tanto que o espetáculo não tem quase nada, né? Ele virou um piso branco, um telão branco, e aí tinha a projeção que acontecia ali. Então a gente limpou muito o espetáculo, assim. E foi uma conversa, eu adoro trabalhar com o Zé, assim. A gente se dá muito bem, não é a primeira vez que a gente trabalha junto. E foi muito legal, assim. Eu tenho esse trabalho de cenografia e eu adoro fazer de teatro, mas ele é mais, assim, ele não é uma coisa muito frequente. Eu faço ele exige uma dedicação também muito grande, né? Exige, e a gente tem, no teatro principalmente, a gente tem a questão financeira. Então isso sempre é um obstáculo, então assim, eu estou sempre envolvida em um monte de projeto.
Mas até seu projeto ser aprovado, captar recursos. Quando é captado, isso, né? Quando tem verba para fazer. Exatamente. Porque senão vai também no teatro de guerrilha, né? Isso. Vamos fazer, vamos juntar, e aí acaba... Essa questão ela é muito Eu delicada. parei com essa história de teatro de guerrilha. Vida de guerrilha, né? Eu parei com essa história. Fotografia de guerrilha. Não dá. É porque existe essa dificuldade. Embora a gente tenha falado muito, eu tenho insistido muito que a cultura ela gera um impacto grande na economia, que ela move a economia, principalmente a economia criativa, a gente também ainda tem umas dificuldades, né, em se pagar o trabalho dentro do próprio contexto de cultura, né? As pessoas, porque não tem. Não tem, as pessoas elas vão fazendo porque tem a necessidade dessa expressão artística, né, seja pelo teatro, uma exposição. Mas enfim. é sofrido, né? Mas todo mundo sofre. Mas tem que ser sofrido? Pois é. Então, não, eu acho que não. Eu acho que... Mas a gente volta na... Aonde a gente está errando? Aonde a gente está errando? A gente volta no que a gente estava falando antes. Eu acho que enquanto as pessoas entenderem a cultura de uma maneira geral como uma coisa supérflua, e é uma percepção completamente errada, porque se elas estão escutando música numa rádio, elas estão consumindo cultura. Sim. A gente vai ter esse tipo de problema, né? Porque a grande dificuldade de um artista conseguir captar recursos hoje em dia vem de uma mentalidade, na minha opinião, ainda atrasada nesse sentido de que não se valoriza isso, né? Ou se valoriza muito pouco. Então, o artista se vê obrigado a fazer realmente com dinheiro, às vezes, do próprio bolso. Sim. Né? Você já fez coisas com dinheiro do seu bolso? Já. Não para teatro. Para teatro, graças a Deus, eu sempre trabalhei com a mínima condição possível. Não dá para dizer que sempre foi na situação ideal, mas eu sempre tive um pouco de recurso para trabalhar. Agora, no meu trabalho artístico, já. Várias vezes, né? A gente tem que fazer, tem a necessidade de fazer é maior, né? Sim, e aí a gente trabalha em outras coisas para conseguir se expressar da forma que a gente precisa, né? Porque é uma... não é exatamente uma escolha. As pessoas falam, não é uma necessidade. Você se sente refém, assim? Você como artista sente sua própria refém de ter que fazer, de ter que expressar, de... Às vezes eu me sinto. Eu tô lendo agora um livrinho chamado Cartas a um Jovem Poeta. Não sei se você já leu esse livrinho. Não li. É incrível. E aí tem uma passagem, que agora eu não vou lembrar bem, mas em que ele fala disso. De quanto ao mesmo tempo o artista tem que ser grato por ser artista, mas ao mesmo tempo enquanto ele é refém, ou ele está preso nessa condição, né? E enquanto isso também causa uma espécie de sofrimento, né? Porque você tem que fazer. Se você parar de fazer, você, sei lá, você não vai morrer, mas você vai ficar muito deprimido. Muito infeliz, né? E a gente chega numa fase da vida que a gente tem que fazer escolhas, né, Mar? A gente tem que escolher... Quantos anos você está agora? 36. Você é um ano mais nova que eu. Gente, passamos dos 30, estamos chegando aos 40 e as coisas mudam, né? A gente começa a fazer várias reflexões sobre o trabalho, sobre a vida, sobre a nossa relação com o nosso trabalho. A gente estava batendo papo aqui sobre isso também, de até que ponto enlouquecer com o trabalho, né? E até que ponto o trabalho está te consumindo mais do que você está consumindo a experiência do seu trabalho, né? São relações que a gente vai ponderando, né? Porque a gente também cria monstros, né? A gente cria monstros e a gente não pode se deixar consumir porque a gente precisa viver, né? Sim. Isso tudo precisa ser uma experiência, né? A gente não pode ser só uma ferramenta mesmo, uma máquina. A gente não é, na verdade, né? E os caminhos para a cultura? O que você tem pensado? Principalmente assim, nem no âmbito nacional, porque isso a gente foge muito do nosso controle, porque a gente tem várias... Além de ser várias esferas, a gente tem vários jogadores contra, né? Na verdade, principalmente na área da cultura. Mas para Jundiaí, a gente tem falado muito aqui da cidade, desse levante de cultura, desses movimentos, das coisas que têm acontecido, das meninas, né? Fazendo um movimento só delas, né? O festival, enfim. Como que você tem olhado a cultura? Porque faz um tempão que você está já trabalhando com cultura na cidade, né? Exercitando o seu lado ou de artista, ou de fotógrafa, ou de produtora, porque todo artista é um pouco produtor de si, né? Completamente. Como que você vê hoje, 2019, assim, março de 2019?
Olha, eu andei bem afastada, apesar de tudo. É engraçado, né? Porque como eu estava concluindo o mestrado, eu precisei me isolar bastante, assim, do entorno para dar conta. Mas o que eu enxergo? Eu enxergo que a cidade está com um fôlego, né? Tem muita gente aparecendo, muita gente interessante produzindo, muita gente com muita vontade. Coisas que a gente não via acontecer na cidade estão acontecendo. Então eu acho que isso é muito positivo, muito mesmo. Eu acho que eu sempre briguei por isso, mesmo na época dos conselhos. A gente nunca pode dar um passo para trás. A gente tem que sempre andar para frente, ou pelo menos andar para o lado, sabe? Não deixar as coisas retrocederem. Então, essas pequenas conquistas que as pessoas têm conseguido, que os grupos têm conseguido, tem que se manter. O festival delas tem que virar um calendário. Calendário, sabe? Porque um problema que Jundiaí tem, eu tava falando não sei pra quem esses dias, eu falei, gente, Jundiaí não sai da 4ª mostra de teatro. Jundiaí não sai. E aí você começa a dar uma volta. Só um exemplo, né? Você começa a dar uma volta por aí, Piracicaba está no 53º Salão de Artes. Então, poxa, os caras conseguiram, bem ou mal, com verba ou sem verba, manter um calendário anual. E o que isso gera? Gera uma tradição que acaba levando o público, Sim. as pessoas acabam, porque é devagar, não dá para achar que vai fazer uma vez e vai revolucionar. Noite, né? Não, é um processo, é como a educação, né? Sim. E aí vai profissionalizando o mercado também, que é um debate muito grande esse dos profissionais do mercado, né? Que tenham também trabalho nas mostras, nessas coisas que a gente quer para o calendário anual, mas que também durante o ano consigam trabalhar e pagar seus boletos que vencem todos os meses, né? Sim, completamente. Eu acho que as pessoas têm que se profissionalizar e tem que exigir que os outros se profissionalizem, porque só assim a gente eleva também o nível de produção, o nível de discussão e até o tipo de exigência que a gente pode fazer para um setor público e para o setor privado também. Sim. Né? Se você não tem como cobrar de ninguém, se ninguém se profissionaliza, você não consegue melhorar isso. Não, e até brigar por políticas públicas na área da cultura, né? De lutar por encaixe no calendário anual, de conseguir ali uma dotação orçamentária para distribuir para a cultura nesses festivais que são mais... estão criando, né, Os aí uma editais vida. são muito importantes, assim, os editais me deram a chance aqui de começar, né, assim, eu ganhei alguns editais aqui que me deram a chance de começar, e eu fico pensando, como assim, isso é muito importante, assim, isso não pode sair, Sim. Porque da mesma forma que eu tive essa chance de começar, eu gostaria que outras pessoas tivessem, e gostaria de voltar para a cidade, e não dá para voltar, como a gente falou, na guerrilha, né? Na guerrilha não dá, não tenho mais idade para isso, gente. Não. E é importante a gente falar de políticas públicas, porque são as políticas públicas que garantem a continuidade de algo na cidade, né? Independentemente do governo da ocasião. Então, essa é uma briga que a sociedade civil tem que comprar, né? Via conselhos, agora existe um movimento de esvaziamento de conselhos, né? De âmbito nacional, assim. Mas a gente fica achando que é só na hora do voto que a gente tem voz, que a gente briga, vou votar em aquele que tem um olhar para a cultura, e depois você para, não toca mais no assunto. Porque os projetos não podem ser partidários, as pessoas têm que entender isso. Não é porque o edital entrou na gestão do fulano de tal, que daí você entrou e aí você vai lá porque você tem vaidade, tem aí uma porção de coisas, e você corta e fala, não, eu vou começar de novo, agora vai chamar... Smashing Pumpkins na nossa programação, e voltamos aqui com um bate-papo sobre cultura, com Marília Scarabello, artista, arquiteta, atriz, modelo de mão, bailarina e produtora, porque no final das contas, né? A gente estava falando aqui de uma dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem arte contemporânea, né? Você já teve algum trabalho seu que teve alguma resistência? Porque, assim, a arte não é para agradar o público, ou é? Não necessariamente, né? Pode ser que agrade. Pode ser que agrade. E também não é feita para agradar todo mundo, até porque isso é impossível, né? Sim. Não existe unanimidade. Nem Deus é unânime, né? Sim. Os céticos, ateus, enfim. Então, não, né? Mas já tive questões assim, resistência local, assim, até familiar mesmo. Da minha família mesmo, não entender nada do que eu estou fazendo. E Não entendi o que você fez. Sério que você trabalha isso agora? Só isso que você está fazendo? É uma linguagem diferente mesmo do que as pessoas estão mais habituadas a ver, principalmente quando as pessoas não estão habituadas a visitar. E a gente volta para os outros
não estão acostumadas a vir até museus, não estão acostumadas a realmente entender o que se tem feito, como é que se tem se pensado. Então, aí a resistência aumenta, né? Claro, é evidente. E você sente, Jundiaí projetou alguns artistas, né? A gente falou aqui nos bastidores do Andrei, que saiu fora de Jundiaí. É importante para o artista sair da cidade, respirar novos ares, aprender? Com certeza. Ou ser mundialmente famoso? Não, ser mundialmente famoso não é bom. É legal você ser também mundialmente famoso, né? Mas não é essa a ideia, né? Na verdade, eu acho que a ideia nunca é você ser algo, é seu trabalho ser algo, Sim. né? E para o seu trabalho ser algo, você precisa sair, né? Você precisa se testar, você precisa respirar outros ares, você precisa se colocar em contato com outras pessoas, para aí você voltar. O retorno também é legal, e aí colocar isso novamente em contato e ter novas trocas. Você acha que a cidade ela não reconhece seus filhos, assim, seu artista, que demora para esse reconhecimento chegar, que alguém que sai de Jundiaí volta, de repente tem mais projeção do que alguém que trabalhou aqui? Eu acho que depende, eu acho que depende da linguagem mesmo, né? Quando é assim, vamos ver se eu consigo explicar. Eu acho que não é uma coisa daqui, mas se a pessoa sai e ela vai para algum meio muito popular, né, em que tem muita mídia, com certeza quando ela voltar, ela vai ser muito bem recebida. Ponto. Se ela sai e ela é super bem reconhecida num meio específico, talvez ela volte e ninguém nem saiba que ela voltou, né? Eu acho que rola isso, sendo bem, assim, genérico, né? E claro que isso interfere, né? Se a gente for pensar nas artes, também interfere. Não precisa necessariamente só ser arte contemporânea, a gente pode falar de teatro, a gente pode falar de música, é uma coisa meio assim. De todas as linguagens. Se aparecer na televisão, provavelmente, e dependendo do lugar que você apareceu, provavelmente se você voltar, as pessoas vão saber que você voltou, vão tirar foto com você. E tem a coisa da celebridade, né, da superexposição. Total, né? Mas eu acho que, se a gente pensar nisso para todas as profissões, isso é um erro muito grande, né? Porque a gente perde a oportunidade de conhecer cabeças e profissionais incríveis, né? Em todas as áreas, né? Quando a gente só mira na coisa que está em foco, né? No que está no holofote. O que está no holofote. Porque o que está no holofote nem sempre é o que é melhor. Sim. Né? O que é arte para você? Essa é a última pergunta do programa. Chegamos ao final de mais um Francamente nesta terça-feira. Ai, não faz isso. O que é arte para você? Pra mim, tá? É um modo de vida, é uma forma de viver, de enxergar o mundo, de se colocar no mundo. Eu não consigo me desconectar disso em nenhum momento, mesmo quando eu estou sendo arquiteta ou fazendo uma fotografia comercial. É uma forma de viver, pra mim. Não só pra mim, né? Muito bem, como dizem aí nos muros, nos pichos dos muros das cidades, anti-arte do que nunca. Acho esse picho ótimo. Esse picho é muito bom. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigada pela pela sua participação, valeu mesmo. Os seus contatos. Meus contatos. Bom, para me encontrar no Instagram é Marilia_Scarabello. Meu site, acho que a Tânia já falou, é www.mariliscarabello.com.br. Aliás, essa foto de capa tá linda. Deixa eu ver. Então isso é um trabalho meu, chama Bandeira. São fitas do Bonfim que eu carimbei a mão uma a uma com frases que as pessoas colocaram no lugar de ordem e progresso. Quero. Vai ser exposto em Campinas semana que vem, abrir uma coletiva na Galeria Subsolo, para quem quiser. Nossa, estarei lá, comparecerei. Nossa, muito legal, achei incrível essa foto. Gente, por favor, acessem o site dela. Procurem a Má nas redes sociais. E obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Aqui está sempre aberto. Quando você tiver a exposição, pode vir aqui divulgar. Manda pra gente que a gente vai divulgar. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Você vai ficar agora com Roberta Cantoni, estilo difusora. Né, Sonequinha? Muito bem. A produção musical é do Soneca, Wagner Soneca. Obrigadão. Então, um beijo e tchau. Então, esse trabalho aí é um trabalho recente, tá vendo? Mas se eu exponho aqui, ninguém dá bola, porque ele é desse tamanho assim, ó, e eu não sentia carimbada. Mas ele tem
dentro dele, porque tem todas as frases. Agora Dilma. Todas as frases que as pessoas colocaram no lugar do lema Ordem e Progresso, eu peguei. Agora eu vou pegar da Mangueira. Pretos, pobres, eu tenho que carimbar, porque falta todas as. Eu tenho pegado, já tem 45 filhos. Tem de tudo, tem com o Supremo com tudo, Guarani Kaiowá, Supremo com tudo é a melhor bandeira. Pipi, vagina, tem tudo que você pode imaginar. E aí eu dei o nome de bandeira porque eu acho que isso acaba significando mais o que nós somos hoje do que a bandeira do Brasil. Sim. E aí eu tô amarrando a fita do Bonfim porque é aquela coisa de fazer um pedido, né? Sim. Porque a hora que a pessoa É uma coloca, intenção, né? É uma intenção. Então, só que eu tô amarrando num arame. Um arame bem gambiarra de varal, assim, enrolando em dois pregos de aço. Se eu mostro isso aqui, nossa, essa menina fez essa gambiarra É aqui isso? E ganhou edital com essa... É isso que você vê? Ó, quem ficou ligado aí, Sonequinha mandou um Engenheiros do Havaí, tá? Números. Nossa, cara, como tem muito fã de engenheiros no meu Instagram, é muito engraçado. É muito engraçado. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo espaço. Imagina, viu? Depois